ouro cair na conta bancária. Deixa, também, né, minha querida? Queremos, alô, aquele que barra de ouro que vale mais do que dinheiro, já diria Silvio Santos. O ministro da Fazenda, por falar em dinheiro, né, quem decide pelo dinheiro do Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recuou e vai enviar ao Congresso um projeto de lei sobre esse assunto que a Larissa estava falando pra gente, que tem sido custoso para as negociações, a tal da reoneração da folha de pagamento. Haddad também falou sobre o fim do PERSE, que é aquele programa de incentivo para o setor de eventos para o período de pandemia, mas acabou a pandemia e o programa continua, é isso, Débora? O programa continua, de acordo com alguns líderes, inclusive do governo, eles que fizeram alguns cálculos, eles falam que o impacto nas contas públicas pode ser de 17 bi até 30 bilhões de reais. E aí, a gente quer entender, por exemplo, o que o Haddad falou antes sobre isso, né, Elisa? Porque no final das contas, ele fez uma menção especificamente sobre essa questão do PERSE ontem. Maravilhosa, me ajudou porque eu esqueci de chamar a fala de Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo. O presidente Pacheco fez uma proposta para o presidente Lula, que me consultou hoje pela manhã, em relação ao fato de que os projetos que foram deliberados o ano passado pelo Congresso deveriam ser encaminhados para o projeto de lei com urgência constitucional. Então é isso que nós vamos fazer. Em relação ao PERSE, acabei de conversar com o presidente Arthur Lira, tem uma controvérsia em torno dos valores. Quem vai resolver essa controvérsia é a Receita Federal. Então eu pedi para ele um pouco mais de tempo. Como vocês sabem, a Receita estava com os trabalhos paralisados até semana passada, que foi a semana do Carnaval. Voltaram às atividades, estão a pleno vapor e vão nos atender o mais rapidamente possível. Opa, e aí? O que muda na prática quando a gente fala da reoneração da folha de pagamentos e essas decisões do impasse em torno do PERSE? Pois é, em torno do PERSE vai ter que ser refeito os cálculos, como o próprio ministro disse, e a questão do PERSE, que é o grande impasse até então, permanece ali na MP e ainda será discutido principalmente com o líder da Câmara, com Arthur Lira, qual que seria a melhor forma para poder retramitar novamente essa questão do PERSE. Então, isso não sai da MP. Agora, vamos aqui para a tela para vocês entenderem o que mudou nessa situação, né? Agora, indo para o Congresso, voltando para lá para poder tramitar via projeto de lei. O que está mantido, então, até agora? A desoneração da folha, que já tinha sido decidida em outubro do ano passado, não mexe e fica mantida, então, aquela contribuição previdenciária de 20% dos salários, sendo substituída pela alíquota de 1 a 4,5% do salário bruto, o que já vinha acontecendo lá atrás, fica válido até então, até 2027. Até que comece a tramitar o projeto de lei, que é isso que muda agora, e através da tramitação do projeto de lei precisa ter novamente discussão lá na Câmara, lá no Senado, para entender essas medidas, essas mudanças que o Executivo quer propor. Somente depois disso que a gente vai ter alguma decisão sobre mudanças na desoneração da folha. Então, permanece a desoneração da folha e permanece também aquela mudança na alíquota dos pequenos municípios, de até 8%. Isso também será retirado da SMP e vai ter que transitar via PL. Permanece o impasse em cima do PERSE. Isso ainda será discutido, é uma grande questão que ainda será mantida e a Receita Federal vai ter que refazer cálculos. Agora, eu levanto a questão aqui, viu, Elisa, para 2 pontos. Primeiro de tudo, indo agora através de uma PL, isso desfaz um pouco aquele mal-estar que estava existindo entre Executivo e Câmara dos Deputados e Senado, porque a gente sabe que através da canetada o negócio não estava agradando ali ao Parlamento. Isso resolve aquele mal-estar que estava existindo. Por outro lado, se a gente vai ter uma PL transitando, significa que o tempo dessa PL ela é maior para poder ser discutida no plenário da Câmara, com as comissões. Lembra daquela questão do déficit zero? Ou seja, se a reoneração da folha começasse agora em abril, como determinava a MP, aí o governo começaria a arrecadar um pouco mais. Se vai tramitar por uma PL, ou seja, fica lá para frente essa decisão sobre a desoneração da folha, permanece então menos arrecadação e mais um obstáculo para essa questão da meta do déficit zero que a gente tem nas contas do governo. Ou seja, vamos ver como que o governo vai lidar agora. Tira o mal-estar de um lado com o Congresso, por outro lado, vai ter aí mais dificuldade, é mais um obstáculo para o déficit zero. É porque MP, medida provisória, você tem um tempo exato, né? Exatamente. Você tem que discutir, se não discutir, continua valendo o que o governo executivo propôs. Se é PL, inclusive dá até uma dúvida aí, né? Se esse negócio não vai ser empurrado com a barriga. Única dúvida, Débora, no fim o governo cedeu, então, é isso? Vai manter a ideia do Congresso. Exatamente isso. E só não vai ser empurrado tanto com a barriga porque entra em caráter de urgência. Então, se não for discutido e colocado na pauta, isso pode travar a pauta. Mas ainda assim não é determinante
como, por exemplo, a MP, que tem 90 dias, já seria ali a partir de abril, né? Mais um assunto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com autoridades agropecuárias para discutir a mobilização do setor, porque mais de 1.900, quase 2.000 caminhões seguem parados em Foz do Iguaçu por causa justamente desse assunto. E impactos, lógico, né, no setor. Bastante, viu, Lisa? Principalmente ali, eu conversei bastante ontem, inclusive, com todos aqueles grandes frigoríficos que ainda não quiseram se manifestar oficialmente, mas em off já me disseram assim: Débora, estamos preocupados porque isso pode impactar a nossa linha de produção. Temos vários frigoríficos, caminhões frigoríficos parados naquela região. Ainda tem a questão que esses fiscais da Receita, eles dão aquela autorização que essas empresas, esses frigoríficos precisam para exportar carne. Então, essas licenças estão suspensas por enquanto. Então, qual que é o impacto, qual que é o problema nesse momento? Vamos entender aqui na tela comigo. A gente tem quase 2.000 caminhões parados lá. Muitos deles com cargas de cereais, ração animal, frutas, carne, coisas que são perecíveis, não perecível também como madeira, mas isso daqui pode atrasar, por exemplo, o setor de construção, porque está tudo parado lá. E deve permanecer assim até o dia 29, quando haverá uma nova reunião. Impacto disso, a emissão dos certificados de exportação, como eu falei para vocês, aqui mora uma grande preocupação as grandes marcas de frigorífico do Brasil. Eu conversei com 4 principais delas e elas estão preocupadas com isso. Isso impacta a produção dos frigoríficos, porque também tem carga viva que pode ficar parada lá. Segundo os fiscais, eles dizem que vão obedecer e vão manter pelo menos a passagem dessas cargas, mas há dúvida de como isso fica até o dia 29. E aí o abastecimento. Se a gente impacta a linha de produção de frigoríficos, por exemplo, a gente tem impacto também no abastecimento. E além disso, nas exportações. Então, todos os frigoríficos já estão muito preocupados, além de outros setores, porque não é só carne, a gente tem fruta, tem outros itens que estão ali paralisados nessas cargas. E a gente teve uma reunião que aconteceu, inclusive, com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, nessa quarta-feira. Nada conseguiu ser resolvido ainda. Uma próxima reunião está prevista para o dia 29. E esses fiscais, eles querem uma reestruturação de carreira e até um modo de tratamento ali com eles igualitário com outros funcionários federais, que vão receber reajustes bem maiores do que os dele. Minha nossa, hein? Tá aí, então todo o cenário tratado pela Débora. Débora, muito obrigada. Até já, meu bom.